Então eu quero chamar a Cris, né, após esses avisos, porque ela é a palestrante dessa noite. E amanhã serão mais 3 palestras, para a glória de Deus. Orar para a vida da irmã. Senhor amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, meu Deus. Pois esse é o momento, meu Deus, que nós percebemos que o Senhor está sustentando todas as coisas, que o Senhor está governando as nossas vidas e nos direcionando, Pai. Fala conosco essa noite, meu Pai, através da tua serva, que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado através das nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigada, meu irmão. Boa noite, igreja. Não, que boa noite baixinho. Acho que foi eu que eu falei baixo, né? Vou falar um pouquinho mais alto. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Feliz por estar aqui nessa noite, feliz por ver vocês. Quero dar as boas-vindas aí para os visitantes. Tem muitas pessoas de outras congregações aqui nessa noite conosco. E nós estamos felizes por isso. Vocês são muito bem-vindos aqui no nosso meio nessa noite. Está aí o dia da conferência, né? E para a glória do nome do Senhor, tudo vai ocorrer conforme a vontade dEle. Eu estava aqui desde 15 para 7, os meninos aí tentando fazer o computador funcionar ali no Data Show. Obrigada, viu, Leandro, Isaac aí. Glória a Deus, deu certo. E o nome do Senhor será glorificado nesses dias. Eu queria te convidar nessa noite, nós iniciarmos a nossa conferência de joelhos. Então eu queria que você que pode, se coloque de joelhos, vamos orar mais um pouco. Vamos nos prostrar. Talvez hoje foi um dia tão corrido para você. A semana tem sido corrida, os dias têm sido corridos. E às vezes você não teve tempo de se prostrar diante do Senhor nesses dias. Pai, nós te glorificamos nessa noite. Te glorificamos porque aprove ao Senhor, Pai, estarmos aqui mais uma vez, reunidos como igreja do Senhor, como teu corpo. Clamamos, Pai, para que, assim como a tua presença, Senhor, já é tão palpável aqui em nosso meio, que o seu Espírito Santo, Pai, Espírito Santo de Deus, aquele que nos selou, aquele que é o penhor da salvação, aquele que aquece os nossos corações, aquele que nos corrige, aquele que nos exorta, aquele que nos repreende, mas aquele também que nos consola, seja conosco nessa noite. Leva cativo, Pai, o nosso entendimento a Ti nessa noite, a obediência de Cristo. Nós não vamos falar nada de nós mesmos aqui nessa noite, Pai. A Tua palavra será ministrada, os Teus princípios, Pai. Os princípios da Tua palavra serão ministrados nessa noite. E nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor acalme os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, tira do nosso coração a ansiedade, Pai. Tira do nosso pensamento tudo aquilo, Pai, que pode nos trazer preocupação nessa noite. Que os nossos olhos, Pai, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, Pai, o nosso corpo, esteja totalmente atento a tudo aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio nessa noite. Desde já, Deus, te pedimos perdão pela nossa incontinência muitas vezes, pela nossa negligência muitas vezes quanto à Tua presença. E clamamos, Pai, para que haja reverência no nosso coração nesta noite. Quando a Tua palavra é ministrada, é o Senhor falando, Pai. Que não venha nada de mim, Pai, que eu tão somente seja um instrumento nas Tuas mãos nessa noite, Pai. Que eu seja tão somente um vaso nas Tuas mãos. E que o Senhor cumpra o Teu querer, cumpra a Tua vontade e cumpra o Teu propósito, Pai, porque a Tua palavra diz que a palavra do Senhor não volta para o Senhor vazia, mas ela cumpre todo o propósito para o qual ela foi enviada. Então que seja assim sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Então vamos começar, né, irmãos? O primeiro slide, ele vem aí com o tema da nossa conferência, né, edificando a nação bíblica. Aprove ao Senhor, né, e a equipe de organização escolher esse tema. E é um tema muito pertinente para os nossos dias, porque, na verdade, a gente tem visto, sim, fundamentos sendo deixados de lado, fundamentos bíblicos sendo deixados de lado.
E é por causa disso também que eu trouxe, antes de contextualizar um pouco mais, o tema da conferência, eu queria também trazer o versículo, que é o versículo-chave na nossa conferência. Você viu ele aí por algumas vezes, leu alguns textos questionando o que nós, os justificados em Cristo, podemos fazer quando esses fundamentos são destruídos na nossa nação. O que a gente pode fazer? E aí eu queria que você abrisse comigo o Salmos 11. Porque, na verdade, nós hoje entendemos que temos uma justificação em Cristo, entendemos que recebemos essa justificação nos méritos de Cristo, mas esse é um texto do Antigo Testamento, e é interessante nós meditarmos nisso e pelo menos ler, os 3 primeiros versículos, para que a gente contextualize um pouco e entenda um pouco sobre o que nós vamos conversar hoje e amanhã. É interessante que no versículo 1, no Salmo de Davi, está escrito que é o Salmo de Davi. Davi, ele faz uma afirmação, ele diz: no Senhor me refugio. E aí a gente fica pensando, por que Davi fez essa declaração e depois ele fala de fundamento destruído? E aí a gente continua a ler e diz assim: no Senhor me refugio. Como, pois, dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois os ímpios armam arco, põem as flechas na corda, para com elas atirar as ocultas aos retos de coração. Na verdade, quando já os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? A gente vai ler só até aqui. Na verdade, Davi estava ali, quando ele faz essa declaração, no Senhor me refugio, na verdade Davi estava ali rebatendo um conselho que ele havia recebido, baseado no desespero. Porque, na verdade, ele está declarando que ele se refugia no Senhor. Por quê? Porque, na verdade, os conselheiros, Davi tinha conselheiros, e, na verdade, Davi foi aconselhado: olha, está havendo perseguição, o cerco está fechando. O que você pode fazer? Foge. E aí ele declara: eu me refugio no Senhor. Por que vocês me falam para eu fugir? Se o Senhor é o meu refúgio, se é Ele que me livra. Ele que me livra da morte, Ele que me livra do meu inimigo. Por que vocês me aconselham então que eu fuja para o monte? E essa declaração, esse versículo 3, que é o versículo-chave da conferência, é um dito dos conselheiros. Eles dizem assim: os fundamentos estão sendo destruídos, então o que você pode fazer? Foge, é o melhor que você tem a fazer. Um conselho guiado pelo desespero. E aí do versículo 4 ao versículo 7, nós não vamos ler, mas você pode ler depois na sua casa com calma, que Davi começa ali agora, dar uma explanação. São apenas 3, 4, 5, 6 e 7, 4 versículos apenas, mas que Davi, ele começa a explanar ali sobre a grandeza de Deus. Ele começa a dizer: olha, o trono daquele que governa o universo, ele não está vazio, por isso que eu me refugio nele. Ele começa a falar da grandeza de Deus, ele começa a exaltar a Deus. Ele começa a dizer: olha, eu sei o Deus a quem eu tenho servido, e é por isso que eu não vou fugir. Então, por que vocês ficam me aconselhando? Porque muitas pessoas tendem a fugir das situações. Fugir é mais fácil. E todos nós passamos por pressões, todos nós passamos por adversidades. É por isso que esse texto, ele pode se aplicar a nós também. Porque quando a gente olha para a nossa nação, a gente vê um número, sim, um número elevado de cristãos professos. Mas a gente vê um número elevado também, a corrupção aumentando, a perversão aumentando, a violência aumentando. E aí, o que nós podemos fazer? E aí Davi conclui, nos próximos versículos, ele vai falando da transcendência de Deus, um Deus que não depende da sua criação, mas um Deus também que Ele cuida da sua criação. E ele diz: olha, o Senhor sonda os corações, Ele prova os corações. E na conclusão dos Salmos 11, Davi vem dizendo sobre essa esperança que ele tem de contemplar a face de Deus. E claro, Davi está aqui no Antigo Testamento, sim, Cristo ainda não tinha encarnado. Cristo é o verbo que se encarnou, mas Ele não tinha encarnado ainda. Mas Ele é Deus e existe desde a eternidade. E o povo do Antigo Testamento esperava sim o Messias. Esperava ver a face do Messias, assim como nós esperamos. Amém? Amém, nós esperamos. E isso tem que nos trazer esperança. Isso precisa fazer com que nós nos questionemos. E nessa noite, nós vamos começar a fazer uma conferência. Bem assim, sugestivo, o nome conferência. Nós vamos conferir algumas das nossas fundações. E vamos perceber o que nós estamos fazendo. Se a nossa tendência é fugir,
ou se a nossa tendência vai ser fazer algo, vai ser avançar, para que nós possamos responder ao final 2 perguntas básicas que vão vir também. Seria possível edificar uma nação bíblica, será? E o que nós, como justos, nós que fomos justificados em Cristo, que recebemos a justificação, somos justos nos méritos de Cristo. E na justificação, dos maiores benefícios é ser perdoado de pecado passado, presente e futuro. Isso não nos dá respaldo para pecar, mas nos faz entender que quando o Senhor olha para nós, o Deus Pai olha para mim e para você, Ele olha sob a ótica de Cristo, porque é nos méritos de Cristo que nós somos justificados. Então, por isso é que esse versículo encaixa bem nesses dias, porque nós vamos ser questionados hoje, amanhã, nas 3 palestras, e vai culminar no Teologia para a Vida à noite. O que nós podemos fazer? O que nós, justificados em Cristo, podemos fazer? Amém? E aí, para a gente prosseguir mais um pouco, a gente precisa entender, nós estamos questionando, seria possível edificar uma nação bíblica, mas o que seria uma nação bíblica? Hoje a gente vai trabalhar alguns conceitos. O que seria essa nação bíblica, então? Uma nação bíblica é a maioria das pessoas cristãs? Não. Uma nação bíblica é uma nação onde a igreja domina? Não. Uma nação bíblica é uma nação em que os princípios bíblicos norteiam as leis, as instituições e os cidadãos de uma nação. Essa é uma nação bíblica. Então, a minha vida tem que ser norteada por princípios bíblicos. A sua vida tem que ser norteada por princípios bíblicos. E os princípios bíblicos deveriam, pelo menos, atingir todas as esferas da nossa vida, incluindo família, incluindo a escola, a educação, incluindo as igrejas, incluindo as mídias, incluindo o governo, incluindo os negócios. Os princípios bíblicos deviam atingir todas essas esferas, porque quando o homem é alcançado pelo Evangelho, quando o homem é atraído pela graça irresistível de Deus, esse homem é transformado. E 2 Coríntios vai nos dizer que nós vamos sendo transformados de glória em glória, até sermos perfeitos. Ou seja, enquanto estivermos aqui, nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, o que está acontecendo? Se nós recebemos a salvação em Cristo, se entendemos que o Senhor é quem nos salva, é quem nos mantém salvos e é quem consumará a salvação, o que está acontecendo? Há um ruído aí. E eu queria sugerir, talvez você não concorde comigo, e vocês podem intervir, né, enquanto eu estiver falando. Se alguém quiser comentar alguma coisa, a gente te dá a oportunidade, mas eu sugiro que essa falha está no processo em que nós participamos do processo de salvação. Porque a eleição é de Deus, o chamado é dele, a justificação é dele, a regeneração é ele quem faz, o arrependimento é ele quem dá, a fé é ele quem dá. Ele nos santifica e nós estamos sendo santificados, mas nós contribuímos com a santificação. Como? Praticando as disciplinas espirituais, usufruindo dos meios de graça que o Senhor nos deixou. Mas não é isso que tem acontecido com a igreja. Porque o número de cristãos aumenta, mas também as coisas ruins têm aumentado também na nossa nação. E aí, o que tem acontecido? Então, nós temos, sim, que fazer uma conferência em nós. Que fazer uma conferência nas nossas fundações. Onde nós estamos fundados? E aí, eu queria trazer uma ilustração. A gente usou um livro para basear parte da conferência, que chama Libertando as Nações. Esse livro ele foi escrito em 1995, um livro antigo, mas extremamente atual, porque ele traz muitos princípios da palavra e a palavra é atemporal. E nesse livro, ele traz uma ilustração muito interessante sobre as pontes romanas. O Império Romano ele foi usado ali, né, na plenitude dos tempos, quando diz, em Gálatas diz que na plenitude dos tempos veio o Senhor. O Senhor usou várias ferramentas, inclusive o Império Romano. E foram criadas estradas, pontes. O Império Romano foi usado, porque o Senhor usa. O Senhor é Deus, Ele está no trono e Ele conduz a história conforme a vontade dEle. E faz tudo conforme a vontade dEle, apesar de nós.
Então ele usou o Império Romano e fez várias pontes ali. Essas pontes serviram por passagens por vários anos, centenas de anos. Mas aí o livro culmina a ilustração dizendo assim, olha, mas se hoje um caminhão moderno passar sobre essas pontes, elas não aguentam a pressão, porque a fundação dela não é boa. E aí ele diz, assim são as pessoas que têm suas fundações, se fundam apenas na sua limitação e na sua incompletude. Não tem algo mais além, não tem nada além delas. E aí ele diz que, frequentemente, o que acontece é que sem uma fundação firme, o colapso vem. E foi isso que nós vemos na pandemia. Porque esse contexto que Davi está vivendo aqui, de perseguição, de luta travada, nós vivemos todos os dias, essas pressões também. Estamos aí entrando num período pós-pandemia, onde temos famílias despedaçadas, pessoas despedaçadas, órfãos, viúvas, estrangeiros. A igreja precisa estar atenta a isso, mas como que nós vamos estar se as nossas fundações não estão firmadas naquele que pode nos dirigir? Porque o Espírito Santo é aquele que nos dá poder, mas ele também nos dá direção. E muitos de nós não temos buscado essa direção em Deus. Estamos por aí, deixa a vida me levar. E a pandemia veio escancarar várias coisas. Muitas pessoas que não estavam firmadas no Evangelho se apostataram da fé. Então nós precisamos consultar as nossas fundações. Nós precisamos entender que não tem como nós fugirmos. Eu vou voltar, porque eu vou passar isso aí depois. Não tem como nós fugirmos dos princípios da palavra de Deus. E aí a gente tem um outro problema. Como que eu vou seguir o princípio da palavra de Deus se eu não creio na palavra de Deus? Porque é outro fato. Os cristãos não têm crido na inerrância das Escrituras. Os cristãos não têm lido a palavra todos os dias. Os cristãos não entendem o que leem. E pior, os cristãos não buscam entender o que leem. É muito comum você conversar com uma pessoa sobre os assuntos elementares da fé. E a pessoa falar um monte de coisa desconexa que não tem nada a ver com a cosmovisão cristã. Por quê? E aí você pergunta, mas você não tem lido a Bíblia? Ela fala, eu leio e não entendo. Gente, então procure entender. Ora o Espírito Santo para trazer iluminação para a sua mente. Busque pessoas que podem te ajudar nessa caminhada. Ande com pessoas que podem te ajudar. Nós nunca saberemos todas as coisas, nunca saberemos tudo. Vai ter sempre a aprender. Nós sempre vamos ter o que aprender. Mas se nós não nos debruçarmos sobre a palavra, aí será impossível edificar uma nação cristã. Aí será impossível. Porque aí o evangelho ele não vai ser disseminado e os princípios bíblicos não vão atingir as esferas da família, da escola, da igreja, do governo, dos negócios. E aí, como eu disse, nós vamos conferir algumas coisas nessa noite. Então, nós vamos buscar alguns princípios retirados da palavra para nós entendermos um pouco sobre quais princípios nós estamos embasados. Eu queria te convidar a tirar o seu bloquinho para você anotar esses princípios. São 6 que nós vamos falar nessa noite. Bem rapidinho. E eu queria te convidar a anotar. Você vai anotar. E você vai ler quando você chegar na sua casa. E você vai fazer uma conferência. Como eu estou em relação a esse ponto? Como eu estou em relação a esse outro ponto? E o Espírito Santo vai te trazer à memória aquilo que você precisa ajustar para a glória dele. A primeira coisa que eu queria trazer é sobre individualidade. Todos nós somos criaturas de Deus. Parecidos em muitas coisas. Em várias coisas. Isso fala de unidade. Mas também somos únicos. Não tem um ser humano igual ao outro. Eu tenho 3 filhos. Eu me apresentei? Eu acho que eu não me apresentei não, né? Glória a Deus, aleluia. Meu nome é Cristiane. É o nervosismo, irmãos.
Meu nome é Cristiane, eu congrego aqui na Igreja Batista em Cristo, né? Bem atrasada, mas tudo bem. Congrego aqui na Igreja Batista em Cristo há 6 anos, desde que a igreja foi fundada, caminhamos aqui na nossa igreja, na nossa congregação. Eu sou casada com o Guilherme e tenho 3 filhos. Tenho o Diogo, o Eduardo e o Bernardo, para a glória de Deus. E eu tenho 3 filhos, né? Agora a gente vai aproveitar e vai, né? Engajando aí. Tenho 3 filhos e eles são diferentes. E a gente vê como que essa multiforme graça de Deus ela se manifesta. Porque eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas, então, nisso eles são parecidos. Mas cada um tem uma digital, cada um tem uma habilidade, cada um tem uma personalidade. E eu e Guilherme buscamos alguns padrões para educá-los, mas no tratamento com eles é diferente. Por causa da individualidade. Só que, se a gente foca demais na individualidade, a gente cria seres humanos autocentrados. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. E aí a atenção é toda para mim. E quem tem mais filhos aqui sabe que a gente tem que vigiar muito em relação a isso. Se a gente foca muito na diversidade, a gente também quer todos iguaizinhos. E aí a gente vira uns tiranos. Porque a gente quer comportamento igual, que eles pensem iguais, isso não vai acontecer. Então, nós precisamos, como igreja, entender que nós somos parte de um corpo, que tem um cabeça, que coordena todas as coisas, e nós somos membros uns dos outros. Então, nós somos iguais, mas também somos diferentes. Há unidade em nós, mas também há diversidade, e essa diversidade não pode nos dividir. Porque o que está acontecendo é porque a opinião é diferente, então ele fica para lá e eu fico para cá. Isso tem acontecido no corpo de Cristo, e nós não temos o direito de fazer isso. Então, é necessário que nós alcancemos um equilíbrio. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua própria identidade ou individualidade, e tem ela interna e externa. Você nunca conhece o outro totalmente, porque ele tem a sua individualidade interna. Como eu dei exemplo dos meus filhos, eu conheço alguns traços deles, alguns determinados tipos de olhar. Até a forma como entorta a boca, às vezes a gente sabe se está falando verdade ou mentira. Mas eles têm uma individualidade interna também, todos nós temos. E cada pessoa é responsável por suas escolhas e suas ações. É por isso que a gente diz muitas vezes que a salvação é individual. Porque nós temos essa individualidade interna. E o que nós temos que buscar? Equilíbrio entre individualidade e diversidade, para que a gente não haja com tirania, nem nos coloquemos debaixo de uma tirania, mas também não criemos indivíduos autocentrados e que acabam sendo levados para o niilismo, porque o hedonismo já está aí, a busca pelo prazer desenfreado já está aí. E o niilismo está entrando também com muita força dentro da igreja. As pessoas têm perdido o sentido da vida. E como a vida não tem sentido, eu faço da vida o que eu quiser. E quando eu faço da vida o que eu quiser, eu apoio aborto, eutanásia. Porque não tem sentido a vida. As crenças, os valores não têm sentido nenhum, não tem fundamento nenhum. Então eu posso destruir a vida. E é assim que as pessoas pensam. Então a gente tem que atingir esse equilíbrio para que haja ordem. Porque antes de nós queremos edificar algo, é necessário ter ordem. O nosso Deus é um Deus organizado. A gente lê Gênesis 1 e 2 e fica fascinado com a forma com que o Senhor criou todas as coisas. E Ele poderia ter criado tudo. Ele poderia ter falado assim, haja mundo, haja cosmos. E existiria, mas não. Ele foi criando e dizendo, isso é bom, isso é bom, isso é muito bom. E Ele foi organizando as coisas, Ele foi organizando. Então é do agrado do Senhor que nós estejamos em ordem. Então é preciso que a gente busque atingir esse equilíbrio no corpo, em que nós respeitemos a individualidade uns dos outros, que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu jeito de vestir, de pensar, cada um teve uma criação, mas celebrarmos também a diversidade no Senhor, porque o Senhor criou cada um de nós com um propósito específico. E é necessário que nós, como igreja, também busquemos que propósito é esse, para a glória do nosso Senhor.
Uma outra questão é o autogoverno. E esse mexe muito com a gente. Que a gente lembra de autogoverno, a gente lembra lá de domínio próprio, que faz parte do fruto do Espírito, o domínio próprio. E aí eu destaquei ali a palavra governo, porque normalmente quando nós falamos governo, a pessoa logo remete ao governo civil. Governo civil é o governo que não é liderado por militar, por força militar ou um poder eclesiástico. É a pessoa comum quem governa. Mas as pessoas, às vezes, tendem, a hora que a gente fala autogoverno, logo remete a esse governo. Não. Nós estamos falando de governo no seu sentido literal, que dá direção, que dá regulamentação, que impõe limites, que põe restrição. E as esferas do governo também são externas, mas são primariamente internas. E aí a gente chama o governo interno em nós de autogoverno, de domínio próprio. E de acordo com a maneira com que eu me autogoverno, é a forma como eu lido com as outras questões também. Quanto menos autogoverno eu tenho, mais eu dependo de regras externas para me governar. E é isso que tem acontecido, muitas vezes, nos nossos meios. Leis têm sido criadas, por quê? Porque as pessoas, os cidadãos, não se autogovernam. Os cristãos não se autogovernam. E os nossos desejos estão todos desenfreados. Eu faço o que eu quiser, porque às vezes as pessoas pensam que a individualidade é porque nós não temos algo absoluto sobre nós, e nós temos. A verdade absoluta está no Senhor, está fora de nós, não está dentro de nós. E é por isso que nós precisamos respeitar, sim, o jeito do outro, mas em determinados assuntos nós temos que ter unidade, sim. Unidade de fé, crer no mesmo Senhor. Essas coisas precisam nos unir. E por isso é preciso que também nós busquemos o autogoverno, é um exercício que nós devemos fazer. E eu gosto muito do exemplo desse escritor. Ele é um holandês chamado Hugo Grotius, e ele traz para a gente algo muito interessante. Ele diz o seguinte: se uma pessoa ele não pode governar um reino, ele não deve buscar governar uma província. Se ele não consegue governar uma província, liderar uma província, ele não deve querer governar uma cidade. Se ele não pode governar uma cidade, ele não pode querer governar uma vila. Se ele não consegue governar uma vila, ele não pode querer governar uma família. E se ele não consegue governar uma família, ele precisa aprender a governar a si mesmo. Só que esse homem ele não vai conseguir governar a si mesmo se a razão não governar. Vontade e apetites. Mas ele ainda não vai conseguir governar a si mesmo se a sua vontade, a sua razão não estiver submetida e totalmente obediente a Deus. Então percebe por que a gente não foge da palavra? Porque quando eu me encurvo diante da palavra, essa palavra me fere, essa palavra me confronta, essa palavra me corrige, essa palavra me repreende. E essa palavra me dá uma nova perspectiva de vida. Então, se eu não me debruço na palavra, não tem como eu me autogovernar. Porque eu não sou de mim mesma, nós não somos de nós mesmos. Nós fomos comprados por alto preço, não somos de nós mesmos. Então, não tem essa mais de eu faço o que eu quero. Não, nós fazemos aquilo que o Senhor quer. E o autogoverno, ele só pode ser atingido se a nossa vontade estiver totalmente submissa à vontade do nosso Senhor. Aquele que nos comprou. E não foi por um preço qualquer, foi preço de sangue. Então, nós só vamos conseguir atingir o autogoverno quando toda a nossa vontade estiver submissa ao nosso Senhor. Então, tem pessoas querendo governar o país, mas não tem controle nem na língua. Como é que acontece isso? E aí, como nós dissemos sobre a individualidade, tem uma individualidade interna, uma externa, o governo também. E aí, a ótica, a ordem tem que ser essa: Deus governando sobre a nossa razão, a nossa vontade, todo o nosso ser, nós nos submetemos
totalmente ao Senhor, e aí sim, nós vamos poder exercer bem o governo externo da família, de um bairro, de uma cidade, de um estado e até de uma nação. Então nós precisamos exercitar o autogoverno no Senhor, precisamos clamar ao Senhor, para que consigamos nos organizar, nos exercitar em autogoverno, para que assim nós possamos começar a pensar em edificar uma nação bíblica para a glória de Deus. Seguindo, caráter. Esse aí é complicado. Eu ouço às vezes os pastores comentando sobre que algum tempo atrás, não sei quanto tempo atrás, mas que as pessoas chegavam para comprar e bastava elas dizerem que era cristão. E não se fazia conferência em SPC, Serasa, não tinha isso antigamente. E hoje as coisas se inverteram. Porque hoje quando você diz sou cristão, aí é que as pessoas desconfiam. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E o que é caráter? Caráter é quando nós cremos convictamente em algo e comportamos baseado naquela crença. Porque se a nossa crença não influencia a nossa maneira de pensar e não influencia o nosso comportamento, a gente precisa nós precisamos rever os nossos conceitos. Em quem nós temos crido então? Porque o caráter também significa estampar, significa gravar sob pressão uma estampa em nós. E é isso que o Senhor está fazendo. Quando a gente vai para Romanos 8, o versículo 28 começa dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aí as pessoas amam recitar esse versículo quando eles querem se conformar com algo ruim que aconteceu. Mas esquecem de ler o versículo 29, porque no versículo 29 Paulo vem nos explicar que propósito é esse. O propósito é nos fazer conformados à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Esse que é o propósito. Então, o bem que acontece na nossa vida, ou o mal que acontece na nossa vida, o Senhor está imprimindo o seu caráter em nós, está nos conformando à imagem do seu Filho Jesus Cristo. E no versículo 30 ele diz, olha, aquele que ele chamou, que ele predestinou, ele mesmo chamou, ele mesmo justificou, ele mesmo glorificou. E é fantástico esses verbos no passado, porque para o Senhor já aconteceu na minha e na sua vida. E é por isso que nós cremos que a salvação inicia em Deus, ela se mantém em Deus e ela se consuma em Deus. Porque para ele o processo já aconteceu. E é por isso que eu digo e afirmo que o problema, a falha, está nesse processo onde nós entramos. Porque o problema do homem não é somente a sua limitação, o problema é que nós somos caídos. Mas o cristão, ele é caído, mas ele é redimido. Amém? O cristão é caído, mas ele é redimido. Nós já fomos salvos do domínio do pecado. O pecado já não domina, já não pode exercer domínio mais sobre nós. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E por quê? Porque nós ainda habitamos no mundo caído. E nós seremos salvos da presença do pecado e habitaremos para sempre com o nosso Senhor. Nós precisamos crer nisso. O nosso caráter precisa ser moldado nisso, nessa crença de que nós somos caídos, mas fomos redimidos. Isso precisa moldar o nosso caráter. Por quê? Porque a falta de caráter tem feito com que os nossos direitos fundamentais eles sejam encontrados em perigo até. Porque quando a pessoa tem caráter, quando o caráter cristão ele impera, as pessoas são menos violentas, não se deixam corromper ou não corrompem outros, não desperdiçam recursos públicos, não rouba do empregado, nem rouba de outros. Isso é ter caráter. Vive em verdade. Mesmo quando te ligam querendo te oferecer mais limite do cartão de crédito, você não quer saber porque você está com o seu vencido, e aí você fala para o seu filho assim, fala que eu não estou. Isso é mentira. Só que passa a ser um pecado que muitas pessoas cometem despercebidamente. E elas falam, não, isso é uma mentira branca. Não tem mentira branca ou preta.
É mentira. Mas aí você fala para o seu filho, você não pode mentir. E aí o seu filho está no telefone atendendo e fala, fulano, mamãe, papai, estão te ligando. Você fala, não, fala que eu não estou. Mas você quer que o seu filho não minta. Mas ele vê você mentindo. E aí a falta de caráter tem produzido na nossa nação uma economia estagnada e em declínio, leis corruptas, forças militares corruptas. E aí a gente olha e fala, esses fundamentos estão sendo destruídos, o que nós podemos fazer? Vamos fugir? Vamos para outro lugar? O que a gente vai fazer? Vamos conferir como estão as nossas fundações. União ou aliança, não basta que as pessoas se autogovernem. Elas precisam também trabalhar voluntariamente umas com as outras. Lembra que eu comentei sobre a individualidade e a diversidade? Que nós precisamos celebrar a diversidade. A diversidade não pode nos dividir, mas tem que nos mover a trabalhar uns com os outros voluntariamente em prol da proclamação do Evangelho e da glorificação do nome do Senhor, porque primariamente nós somos criados para isso. E quando a gente fala em aliança, essa aliança precisa nos remeter à aliança que Deus fez conosco na cruz, na expiação de Jesus Cristo, em que Ele elimina todos os nossos pecados e permite que agora nós possamos ter paz com Deus. Só que essa paz com Deus, ela tem que ser sim algo para nós nos alegrarmos e muito, e glorificarmos o nome do Senhor por isso. Agora a ira do Senhor não mais está sobre nós. O Senhor não nos olha mais com ira, mas Ele nos olha sob a ótica de Cristo, como eu disse. Mas essa paz também precisa ser celebrada nos nossos relacionamentos. É a paz vertical e a paz horizontal. Mas o que tem acontecido? Por que há tantas divisões entre nós? Por que há tantos debates nas redes sociais? Por que a nossa fé e a crença que nós dizemos ter não nos une, mas tem nos separado? O que tem acontecido? O que tem acontecido? E aí, para a gente avançar mais um pouquinho, educação. Um povo que é totalmente, que só recebe informações e não confere essas informações, vai sendo levado por ventos de doutrinas, vai sendo levado por ideologias, e a educação é um meio sim de propagar ideologias. O que está acontecendo nas escolas hoje? Os pais deixaram de educar seus filhos e entregou para a escola. Agora a escola está doutrinando, querendo doutrinar os nossos filhos. Então a gente precisa entender que a educação envolve, além de adquirir conhecimento ou aprender sobre fatos. É importante? Sim, mas envolve mais. Quando nós estamos falando de princípios bíblicos, de uma nação bíblica, envolve nós aprendermos educação moral de princípios. E esse é um processo gradual? Sim, mas que precisa acontecer, principalmente nos lares. A educação cristã dos nossos filhos precisa começar nos lares. E quando a gente pensa sobre isso, nós logo nos remetemos a Deuteronômio 6. A declaração de fé do povo de Israel: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E você vai ensinar isso. Então, antes de ensinar, os pais precisavam inculcar, precisavam se apropriar dessa verdade, precisavam amar a Deus sobre todas as coisas e depois ensinar. Porque em seguida, a partir do 7, ele começa a dizer, e você vai ensinar, vai inculcar isso na cabeça do seu filho. Todo dia. Enquanto você caminha, enquanto você levanta, enquanto você está sentado à porta, a todo momento.
E ele chega a falar, escreve na testa, nos batentes da porta, repete, 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 repete. E não tem aprendizado sem repetição, meus irmãos, não tem aprendizado sem repetição. É por isso que a leitura bíblica ela é diária, não tem como fugir disso. E quando Paulo vem nos exortar quanto a isso, ele fala, olha, vocês precisam despir do velho homem e revestir do novo homem. Despir do velho homem e reveste do velho homem todos os dias. Porque senão nós vamos sendo levados. Porque, como eu disse, nós somos salvos do domínio do pecado. Então não temos desculpas para ficar pecando. O pecado na nossa vida tem que ser um tropeço. Então nós não temos desculpas para andar pecando, porque nós já somos salvos do domínio do pecado. Mas ainda habitamos no mundo caído. E aí é preciso que nós entremos com o nosso olhar nessa palavra que é atemporal e que ao mesmo tempo é eterna, para que nós nos mantenhamos. E é por isso que a palavra diz que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Está falando da nossa salvação, sim. Que o arado é aquele, para quem já morou, né? A gente tem que pesquisar essas coisas, porque às vezes a gente não visualiza bem. Mas o arado é arar a terra, é retinho, né? Põe uma canga num boi, no outro. E eles vão retinho. Se eles distraem, o arado fica torto. E é assim que acontece conosco. Se a gente dá uma olhada para o lado, a nossa fundação ela vai ficando fraca. Então é preciso que nós, como pais, voltemos e assumamos essa responsabilidade de educar os nossos filhos, de dar uma educação cristã para os nossos filhos. E eu queria até trazer uma reflexão para mim e para você, que é pai, que é mãe aqui nessa noite. Se acontecesse hoje com os nossos filhos, deles serem exilados, como foi o exílio babilônico lá, e crianças, adolescentes foram tirados dos seus pais, a maioria deles para força de trabalho. Alguns foram para o palácio como Daniel e os seus amigos, por causa da sabedoria que eles tinham, o conhecimento que eles tinham. Se fosse hoje, se o seu filho fosse exilado hoje, o que teria nele, impregnado nele, inculcado nele de ensinamento bíblico? Se ele fosse hoje exilado para uma nação pagã, o que ele teria de ensinamento bíblico? Será que ele conseguiria resistir às pressões dessa nação pagã? Ou será que ele se renderia? Porque ele não aprendeu a amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. São reflexões que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer. E a propriedade, esse é o último conceito. A propriedade também ela é interna e ela é externa. E propriedade é o quê? É tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que eu controlo. Tudo aquilo que eu digo, não, isso aqui é meu, eu controlo isso aqui eu faço, administro de acordo com o que eu entendo. E tem a propriedade interna que envolve emoções, pensamentos, opiniões, ideias, habilidades. Percebe que tudo isso aí entra na individualidade também. E a propriedade externa entra nas nossas posses. Terra, casa, liberdade de expressão, saúde do corpo. Como é que eu cuido dessas questões? E a forma como eu lido com a minha propriedade interna reflete na forma como eu lido também com a minha propriedade externa. E por que eu estou falando tanto de interno e externo? Porque nós precisamos entender que as mudanças elas ocorrem de dentro para fora. Nós estamos aqui hoje como igreja, sendo convidados pelo Senhor a conferir as nossas fundações. E o Senhor, Ele vai sim nos confrontar em algumas coisas nesses dias. E nós precisamos entender que primeiro é em nós. Porque a gente é muito rápido em criticar lá. Mas o autoexame a gente muitas vezes foge dele. Então é necessário que nós façamos juntos esse autoexame sim no Senhor. E propriedade também inclui mordomia, por que não? Eu disse que propriedade é tudo aquilo que eu cuido, tudo aquilo que é meu, que eu cuido.
E a mordomia é o cuidado e a administração daquilo que pertence a outra pessoa. Eu usei muito o eu, o que eu cuido, o que é meu. Mas não tem nada nosso. Tudo é de Deus, tudo vem dele. Nós somos apenas mordomos. Mordomo das nossas emoções, mordomo dos nossos pensamentos, mordomo do nosso corpo, mordomo do nosso dinheiro, mordomo da nossa casa. E precisamos exercer essa mordomia com disciplina. Disciplina, sim, por quê? Porque é muito fácil nós desperdiçarmos o nosso tempo. De várias maneiras. E dizer, nossa, hoje eu não consegui ler a Bíblia. É muito fácil a gente desperdiçar o nosso dinheiro. É muito fácil a gente cuidar de outras coisas e não cuidar do nosso corpo, das nossas emoções. É muito fácil não ser mordomo. É por isso que tem que ter disciplina. E o que nós temos feito com tudo que o Senhor Deus tem nos dado? Por exemplo, nós temos a Bíblia traduzida no nosso idioma. Há etnias que não têm a Bíblia traduzida. Eles não podem ler as Escrituras, nós podemos. E o que a gente tem feito? Às vezes a gente só faz coleção de Bíblia. Amanhã um dos dados que um dos palestrantes vai apresentar para vocês é tanto um dado do ano passado do Datafolha, da quantidade, da porcentagem de cristãos no Brasil, quanto da quantidade de Bíblias que são vendidas no nosso país. E eu fico perguntando, onde é que estão essas Bíblias? E a pessoa sempre compra uma nova e fala, essa eu vou estudar. E compra a Bíblia às vezes pela capa. E não estuda. Porque é bacana sim ter essa Bíblia em várias traduções para a gente estudar, fazer pesquisa, é muito bom. Mas o que nós temos feito com isso que o Senhor tem nos dado? Nós não temos restrição para oração, podemos orar a hora que nós quisermos. Podemos nos reunir em oração onde nós quisermos. Podemos orar pela nossa nação onde nós quisermos. E o que nós temos feito com isso? Muitos de nós oram mal na hora da comida. E às vezes você está com tanta fome, você come tão rápido, que você já ora colocando a comida dentro da boca. Aí você fala, nossa, eu não orei hoje, vou orar antes de dormir. Ah, vou orar deitado. Aí você deita e dorme. E aí algumas pessoas postaram aí há algum tempo, eu até questionei uma das moças, porque eu a conhecia, e falou assim, não se preocupe em dormir no colo do pai quando você estiver orando, porque é normal que uma criança durma no colo do pai. Ou seja, desculpa, para não ter reverência nem na hora de orar. Deus me entende. Entende que nós somos indisciplinados. Entende que a gente não tem domínio próprio. Entende que a gente não tem reverência. Então é necessário que nós nos arrependamos. É necessário que nós nos arrependamos como igreja do Senhor. Seria possível edificar uma nação bíblica? Sim, não. Amanhã a gente vai conversar mais sobre algumas questões. Mas o que eu posso fazer? Enquanto indivíduo, enquanto parte do corpo, o que eu posso fazer? Para glorificar o nome do Senhor, para viver em conformidade com a palavra, o que eu preciso fazer? E para finalizar, eu queria que nós pensássemos sobre essa pergunta. Acho que todo mundo fez aí, né, as anotações. O que nós podemos fazer? E a primeira coisa que eu queria sugerir nessa abertura da nossa conferência é que nós revêssemos as nossas fundações. Se perguntasse mesmo, eu creio realmente na palavra? Se eu creio, por que eu não leio? Se eu leio, por que eu não entendo? E se eu não entendo, por que eu não busco esse entendimento? Porque na palavra do semeador, o primeiro terreno que a semente cai, porque o problema não está na semente, está no solo. O primeiro solo que cai
fala que cai à beira do caminho, os passarinhos vêm e comem essa semente. E quando Jesus, os discípulos chamam ele à parte e pedem explicação, Jesus explica para eles, olha, essa primeira ilustração significa quando você escuta a palavra e você não compreende a palavra, e o maligno vem e rouba essa palavra no seu coração. Então, ler a palavra e não entender, e não buscar entender, é como só se alimentar ali, como muitas vezes a gente faz na correria do dia a dia, sem nem ingratidão a Deus por saborear aquele alimento que nós estamos comendo. É assim que muitas vezes nós estamos lendo a palavra. Então, será que nós cremos, nós temos fé em Deus e em Sua palavra, que a palavra de Deus é a palavra escrita, é a palavra eterna, atemporal, e que ela tem poder para gerar fé ao nosso coração, porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, não tem fé se não tem pregação, se não tem leitura bíblica. E às vezes você diz, para edificar uma nação bíblica, vai precisar ter muita fé. Então, consequentemente, muita leitura bíblica. Porque não existe fé sem o ouvir da palavra de Deus. E sobre a individualidade? O autogoverno, o caráter, a união, a educação e a propriedade. São todos conceitos que nós vamos precisar conferir a partir dessa noite. E refletir. E pedir ao Senhor que traga luz sobre nós. E quando Ele traz luz, Ele mostra a sujeira. E aí, cabe a nós novamente pensarmos, o que eu vou fazer com essa informação agora? E aí, agora, para finalizar mesmo, os princípios que nós citamos aqui formam uma forte fundação que vai prover uma sustentação adequada para indivíduos, famílias, igrejas, governos, e vai nos capacitar também a resistir à pressão. E aí sim, nós vamos poder edificar uma nação livre, uma sociedade livre, justa, próspera, pacífica e duradoura. Não para a nossa glória, nós fazemos, não. Para a glória de Deus, como é devida. Amém? Obrigada, meus irmãos, obrigada pela oportunidade, obrigada por essa noite. Alguém quer comentar alguma coisa? Nós temos algum tempo, Luiz? Como é que a gente está com o tempo? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Sim, não? Acho que hoje a gente só vai remoer um pouquinho, né? Luiz, está com você.